Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra da Semana de Sistemas de Informação. Vocês estão gostando da SSI? Ufa, ficamos muito felizes. Então, agora a gente vai ter mais uma palestra que vai ser apresentada pelo Iago Rousseff. O Iago já foi geraldo da SSI antes de mim. Ele já coordenou esse evento em 2023. E ele vai trazer para a gente uma palestra sobre um tema muito importante nos dias de hoje, que tem o tema do dado ao impacto, conectando números e narrativas. Uma salva de palmas. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Iago. Como a Helena falou, eu já fui geraldo, né, da SSI, organizei isso daqui, deu trampo para peste em 2023, tô na SSI desde 2021, que foi também quando eu entrei no curso. E, muito feliz de estar fazendo parte agora como palestrante, não só como quem escuta. Mas, enfim, né, gente, vamos lá. Fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelo e barba preta, uso óculos, estou com uma camisa preta e uma calça bege. A gente vai falar hoje sobre, basicamente, Data Storytelling. O que é isso? Vamos descobrir na palestra. Então, como a Ana falou também, nome do dado ao impacto, conectando números e narrativas. Falando um pouquinho mais sobre mim, eu sou atualmente aluno especial do mestrado de Sistemas de Informação. Trabalho 2 anos com dados. Trabalho hoje no Banco Itaú. Sou analista de negócios lá, então eu estou numa célula de dados e em um time de negócios. Aqui, como hobbies, eu costumo escutar bastante música, praticar esportes, e também um cafezinho, né? Agora deu uma esquentada, mas, essas últimas semanas, um cafezinho depois desse frio, tá bom, hein? Bom, mas para começar, eu acho que uma boa pergunta é saber se vocês sabem o que é um dado. Alguém tem uma ideia? Eu acho que é aquela parada que o pessoal usa para jogar RPG. Alguém tem uma ideia melhor? Bom, também no caso, mas para esse contexto, o dado, na verdade, é um registro bruto da realidade. Então, cara, quantas pessoas almoçaram no bandejão hoje? Quantas faltas eu tive no semestre passado? Mais de uma. Quantas pessoas passaram pelo Brás hoje? Agora bastante, inclusive. E, cara, então, uma grande questão sobre o dado é que ele pode até falar alguma coisa, mas ele não comunica nada. Então, se eu falar para vocês que hoje 150 mil pessoas passaram no Brás, eu não faço ideia do que isso significa. Porque eu não sei quantas pessoas, em média, passam pelo Brás, eu não faço ideia do quantas pessoas cabem no Brás. Então, jogar um dado solto, na verdade, não está falando nada. E quando a gente fala de Data Storytelling, é muito importante também não só saber o que é um dado, como também saber o que é Storytelling. Assim como o nome sugere, Storytelling é basicamente contar uma história. É conectar o que a gente tem de informação da realidade, ou seja, o dado, com uma narrativa. E essa narrativa vai fazer uma pessoa entender por que algo é importante ou não para ela. Via de regra, só a história não é o suficiente para convencer alguém de algo, e o dado também não comunica o bastante para a pessoa falar, não, faz sentido. Então, o que a gente tem aqui é que a história comunica, mas ela não convence. Da mesma forma que eu falar que 150 mil pessoas passaram pelo Brás não fala nada, eu falar que o Brás está lotado, ok, isso daí convence porque a gente vive na pele. Mas, enfim, se a gente não consegue mostrar que o Brás está lotado, meia-noite o Brás não fica lotado. Não tem trem funcionando. Então, justamente, uma história pode comunicar, mas ela não necessariamente convence. E quando a gente consegue conectar o dado na história, aí a gente consegue ter uma decisão bem mais clara. Então, por exemplo, eu sei que o Brás fica extremamente lotado às 6 horas da tarde. Vou dar preferências por não passar nesse lugar. Seguindo aqui um pouquinho, acho bem interessante a gente ter um pouco mais de contexto do que é um dado, do que é uma informação e do que é um insight. Quando a gente fala de dado, novamente a gente está falando de uma informação bruta, de um registro cru da realidade. Então, por exemplo, um dado que a gente tem é que 40 mil pessoas passaram no Brás. Gente, não se apeguem em nenhuma dessas informações. Eu inventei isso daqui da minha cabeça.
Uma informação que a gente poderia extrair desse dado é que 25 mil pessoas, dessas 40, passaram no Brás entre as 17 horas e as 19 horas. Ok. O que isso conta pra gente? Ainda nada. Mas, dessa informação, a gente consegue inferir que o horário pode impactar na quantidade de pessoas que está na linha. Ok. É uma hipótese. Como a gente vai lidar ela? Com mais dados. Não vou entrar nessa parte, porque, enfim, isso daí está mais relacionado a estudo de dados do que storytelling em si. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe mais de estudo de dados do que de storytelling. Um outro tópico bem importante da gente comentar, pessoal, é sobre data viz. O que é data viz? Data viz é basicamente a gente conseguir trazer clareza visual para uma quantidade gigantesca de dados brutos. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui este exemplo de faturamento. Cara, o faturamento vai ser o registro da soma de valor de 1 bilhão de compras que uma empresa vai ter. Então, assim, se você for ter que ver na unha cada um desses casos, você vai passar a sua vida inteira, mais uns 3 dias, e não vai dar conta. Então, o data viz ele serve justamente para a gente conseguir deixar isso visual. Então, ao invés da gente contar, não, no primeiro mês a gente teve 100 clientes que compraram R$100 e deu um faturamento X, a gente consegue ver como isso escala visualmente ao longo do tempo e como as coisas se comportam como um todo. Importante mencionar, o data viz, ele não é um data storytelling, ele faz parte de um data storytelling. Então, bom, é basicamente isso. A gente precisa ter clareza visual das coisas antes de conseguir inferir que, é melhor passar o horário X no Brás porque vai estar mais vazio, sendo que a gente não sabe. Imagine que isso daqui, por exemplo, fosse um gráfico sobre o Brás. Cara, com isso daqui a gente conseguiria dizer que aqui o Brás está mais vazio. E aí, a partir daí a gente conseguiria dizer, neste horário o Brás está mais vazio, então é melhor de passar. Outras coisas sobre data viz, esse é um outro tópico gigantesco. Eu não pretendo me aprofundar muito, mas acho que algumas boas dicas é recomendável. Cara, então, data viz, ele serve justamente para a gente conseguir visualizar dados. E a visualização de dados implica diretamente com o que a gente quer tirar deles. Então, por exemplo, se a gente quer saber quanto uma empresa vende de cada produto ao longo do tempo, não faz sentido a gente ter um gráfico como esse daqui de linhas. Por quê? Porque você vai ter umas 4 linhas diferentes para cada produto e você não vai saber dizer qual está vendendo mais, qual está vendendo menos. Então, por exemplo, se a gente quer entender essa distribuição ao longo do tempo, faz mais sentido um gráfico de uma coluna agrupada, um gráfico de área. Inclusive, falando de gráfico de área, me lembra de um gráfico que é assim, gente, eu sei que o gráfico de pizza é bonitinho, ele é legal, mas não usem essa bomba aí não, velho, pelo amor de Deus. Ele cumpre exatamente o mesmo propósito de um gráfico daquelas colunas empilhadas, sabe? Só que a única diferença é que ele não escala no tempo. Então, ele faz a mesma coisa que o outro, só que pior. Então, tipo assim, minto. Tem uma coisa que é boa para fazer gráfico de pizza, que é fazer gambiarra. Tem muita gambiarra de PPT que às vezes a gente faz ficar bonitinho por conta de gráfico de pizza. Mas isso daí é coisa para outra história. Enfim, o gráfico que a gente quer usar é muito importante para o data viz. Não pretendo me aprofundar muito nisso, até porque o tema está mais voltado para o storytelling em si. Mas é sempre importante, quando a gente for fazer um gráfico, pensar o que a gente quer analisar com isso. E falando até por mim mesmo, eu trabalho com dados há um tempo. Então, cara, logo que eu comecei, era muito assim, tipo, beleza, peguei a task, tal. E às vezes sai uma visualização meio nada a ver, sabe? Tipo, coloquei 5 gráficos de pizza para fazer uma amostra de distribuição no tempo. Porra, meu amigo, coloca um gráfico de área, velho. Outra coisa importante, aqui ainda sobre o data viz, é sobre entender o público que você está falando. Cara, tem gráficos que são muito úteis para algumas coisas, mas que não comunicam com o público.
Por exemplo, o Boxplot. Eu devia ter colocado no slide, esqueci, perdão. Mas, cara, um gráfico de Boxplot que vocês provavelmente viram unicamente quando vocês tiveram TAD, ele serve basicamente para a gente conseguir ver como as coisas se distribuem em relação a algo. Então, por exemplo, a gente quer ver como está a distribuição de clientes por renda. Beleza, você vai conseguir ver onde está a maior concentração, onde está a menor concentração, quem são os outliers. Mas, meu irmão, leva isso daí num comitê executivo no seu trampo para ver se alguém vai fazer ideia do que você está querendo falar. Vai todo mundo ficar te olhando que nem cachorro, tá ligado? Quando você fala alguma coisa, ele fica confuso, fica com a cabecinha de lado. Porque ninguém usa essa bomba, velho. Coloca um histograma ali que fica mais visual. Então, não necessariamente porque algo funciona, funciona para todo mundo. Então, entender o público também que você está querendo comunicar é muito importante para a mensagem ser passada. Beleza, sobre o Dataviz, eu acho que é isso. Falando agora um pouquinho mais sobre storytelling em si. O que a gente precisa com o storytelling não é só mostrar o que aconteceu, mas também mostrar por que isso aconteceu e, principalmente, por que isso importa. Então, inclusive eu vi no TikTok esses dias uma cena de uma novela da Globo que está passando agora, Vale Tudo, que estavam tentando taxar a... Como é? Odete Roitman, eu acho? Deve ser isso aí. De vilã, porque ela não queria aumentar o preço de passagem para reduzir a emissão de carbono. Tipo, véi, pô, certamente reduzir a emissão de carbono é um tema importante, é um tema super pertinente. Mas eu não faço ideia de como isso impacta em mim. Ah, aumenta a temperatura, tá bom, velho, eu gosto de calor, tá bom, tranquilo, praia todo dia. Então, tipo assim, entende? Não é uma coisa que conversa com o público inteiro. Quando o storytelling não está bem colocado, a sua mensagem fica vazia. Ela fica perdida e ela não atinge o público que a gente queria atingir. Então, basicamente, tem 3 pontos principais que a gente precisa pensar quando a gente está construindo o storytelling, que são justamente o contexto, que é onde o dado entra bastante. Então, aqui eu coloquei uns exemplinhos, mas a gente vai passar deles depois. Então, basicamente, tem 3 etapas. O contexto, os insights que a gente tira desses contextos e como isso impacta. O contexto é justamente contextualizar as pessoas do problema. Então, cara, a gente tem hoje uma emissão de carbono de X, a gente tem X pessoas que passam no Brás, a gente tem o Corinthians com poucas vitórias, infelizmente. Enfim, o insight é quando a gente consegue traduzir esse dado em uma história. Então, quando a gente fala que a emissão de carbono aumentou 40% nos últimos 10 anos, eu não faço ideia do que isso significa. Você conseguir tirar um insight disso é correlacionar isso, esses 40% de aumento, com o impacto real que vai ter na vida da pessoa. Então, cara, eu não sei o que significa aumentar 40% a emissão de carbono. Mas eu sei o que significa a pessoa olhar para mim e falar: cara, então, a temperatura da Terra vai aumentar e vai morrer todas as árvores. Pô, me parece meio extremo? Sim. Mas pode ser uma opção de insight. E sobre o impacto, ele está extremamente ligado, inclusive, com o insight, que é basicamente para a gente conseguir dizer aonde isso vai ter efeito e por que algo precisa ser feito a respeito. Então, voltando até no tema da emissão de carbono, cara, qual impacto isso vai ter? Meu irmão, vai acabar as árvores tudo do mundo, não vai mais ter árvore. Pô, ok, me parece algo plausível. Como vamos agir para impedir isso? Então, até voltando aqui agora um pouquinho para um exemplo um pouco mais pé no chão, considerando ainda que o Brás movimenta 40 mil pessoas por dia, e desses 40 mil, mais de 50% está concentrado entre 17 horas e 19 horas. Beleza. Essa é a informação que a gente tem, esse é o contexto que a gente tem analisando apenas a realidade. O que a gente consegue tirar disso? Cara, o horário influencia nisso. Por quê? Porque, coincidentemente, é o horário que todas as empresas estão acabando o expediente. Então, pô, o pessoal está saindo da empresa e está voltando para casa, para o trabalho. Então, a gente pode ver que o insight está adicionando coisas ao contexto. Então, a gente pega uma informação externa e valida algo que a gente já tinha visto da realidade. Beleza.
a gente viu que esse movimento muito grande do Brás é por conta do horário das empresas. E o que a gente vai fazer? A nossa empresa vai encerrar o expediente às 16 horas, trazendo mais qualidade de vida para os nossos funcionários, que não vão precisar pegar essa lata de sardinha chamada Brás, e melhorando também a qualidade de trabalho. Isso daqui é um storytelling super simples, mas que já passa uma mensagem. Bom, e assim, montar um storytelling é difícil pra peste. Até porque tem muitas mensagens diferentes que a gente pode querer passar e formas diferentes de passar essas mensagens diferentes. Então, vou apresentar para vocês aqui uma metodologia que o pessoal muitas empresas de consultoria usam, principalmente a McKinsey. Para quem não conhece, a McKinsey é uma empresa de consultoria bem grande, ela presta serviço para alguns bancos, já tivemos muita coisa com ela lá no Itaú, pelo menos. Então, principalmente em questão de saber valuation de projeto, etc, etc, etc. E essa metodologia, ela faz uma coisa que é bem parecida, inclusive, com filmes, que é dividir a história em 3 atos, trazendo a situação, a complicação e a resolução. Primeiro trazendo isso um pouquinho para o exemplo mais lúdico aqui. Rei Leão. Rei Leão é uma história simples de 3 atos. Então aqui a gente começa com, nossa, mas a resolução ficou com Deus. Enfim, vamos lá. Aqui a gente começa, Rei Leão, com a introdução do filme, dá o contexto de toda a região, apresenta os personagens, apresenta tudo o que acontece, apresenta onde o Simba pode ir, onde é perigoso, apresenta o que o Mufasa faz, etc. Beleza, estamos contextualizados, sabemos como esse mundo funciona, sabemos qual é a nossa realidade, temos o contexto. Daqui, o que acontece? A ação sobe. Então, cara, pô, não vou me preocupar com spoiler de Rei Leão aqui, gente. Se alguém não viu, melhore. Então, aqui a segunda parte é justamente a complicação. Então, cara, o que está acontecendo? Deu tudo errado. Mufasa morreu, foi atropelado por 1 milhão de antílope. Deu tudo errado. A gente está aqui no clímax, que é justamente relacionado com um insight que a gente tem no bloco anterior. Então, cara, nesse contexto aqui, aconteceu X coisa que acabou com tudo, velho. Deu caos, tá tudo desandado. E agora? O e agora é quando a ação dá uma recaída e a gente consegue estabilizar as coisas. Então, a gente sai, por exemplo, do exemplo anterior, onde a gente percebe que a gigantesca concentração de pessoas no Brás está entre as 15 e as 19 horas, e fala, ok, isso daqui é um problema. Isso atinge nossos funcionários, isso atinge a qualidade do trabalho da nossa empresa. Como a gente resolve isso? Simples, vamos fugir desse horário. Puxa para frente, a ação acalma e a resolução está dada. Então, aqui, tirando um pouquinho do lúdico agora, são exatamente as 3 fases que a gente tinha comentado, a situação, a complicação e a resolução. E aqui na situação é onde a gente traz o as is de como isso funciona. Então, cara, é basicamente reportar o que o nosso data vis está falando para a gente. Então, no caso, por exemplo, do Brás, cara, a gente visualizou ali que entre as 17 e as 19 horas tem um puta pico gigantesco. Ok, reportado. Na complicação, é justamente onde a gente aponta o problema. Não é um problema por si só, o Brás estar lotado entre 17 e 19 horas. O problema é a qualidade de vida e a qualidade de trabalho dos colaboradores piorar por conta disso. Então, inclusive, gente, aqui nessa parte do complication, geralmente é o complication mesmo, tá? Principalmente no trabalho, normalmente as apresentações têm tipo 1 a 2 páginas de situação, 9 de complicação e 1 de resolução. Então, aqui no complication a gente consegue fazer uma análise de contexto externo, ver como é que está no mercado, ver se tem algum benchmark, fazer pesquisa. Então, voltando até naquele exemplo do Brás, ok, a gente conseguiu relacionar que é o horário de trabalho que está impactando na superlotação da estação.
Tem algum benchmark disso em algum outro lugar do mundo? O que o metrô da China fez para resolver essa situação? É lotado para peste lá? Como é que funciona? Então, tudo isso pode entrar na complicação, que vai ser justamente o que vai ajudar a gente a traçar uma boa resolução. E, até como no gráfico mostra, aonde a gente tem que dar problema é aqui na complicação, velho. Chegou aqui na resolução, é onde tudo tem que estar pacificado. Então, por exemplo, se a gente, voltando para o contexto do Brás, falar, cara, identificamos aqui, entre 17 e 19 horas, é ruim. Ok, o que as outras empresas fazem sobre isso? Ah, nada. Ok, estamos na frente. Ah, tem empresa que está fazendo full home office. Pô, beleza, a gente tem condições de fazer full home office? Tem. Beleza, faz. Tanto faz. Então, enfim, é um bom momento para a gente expandir os horizontes, fazer um brainstorming assim, do que cabe e não cabe aplicar. Aqui trazendo um pouquinho para um exemplo da aplicação do Situation Complication Resolution, a gente tem nada mais nada menos que o time do Corinthians. O Corinthians hoje tem 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas no Brasileirão. E o jogador Charles nunca esteve presente em uma derrota. Eu sei que a gente perdeu para o Juventude, mas eu não quero falar sobre isso. Então, ok, está dada a nossa situação. A gente está assim, 5 vitórias, 7 derrotas, 7 empates e 8 derrotas. E o Charles nunca viu derrota. Beleza. Complication. O que a gente tira de insight disso? Cara, se o Charles joga, o Corinthians não perde. Impossível. Perfeito? O que a gente tem de resolução, então? Cara, coloca o Charles em todo jogo, o Corinthians é campeão, pô. Entregue as taças. Tá fazendo sentido isso daqui para você, gente? Não muito, né? Justamente porque a gente caiu num grande erro de dados, que é confundir correlação e causalidade. Não é porque o Charles está jogando que o Corinthians está ganhando ou não perdendo. O que está fazendo o Corinthians não ganhar? Não sei o que é, mas não é o Charles. Então, aqui tem um gráfico que eu gosto muito, inclusive, que é esse daqui, que fala sobre a relação entre filmes em que o Nicolas Cage aparece e a quantidade de pessoas que, Deus as tenha, morrem afogadas em piscinas. Tipo assim, eu não sou nenhum especialista em piscinas, nem no Nicolas Cage, mas eu acho bem plausível a gente aceitar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso daqui é uma coincidência. Existe correlação? A gente não pode dizer que não existe. O dado não mexe, está aqui, está correlacionado. Mas isso implica uma causalidade? Não. Da mesma forma, trazendo para algo um pouquinho mais sério, a gente tem essa imagem aqui, que fala sobre verão, sol. Vocês podem ver que eu estava com frio quando eu estava fazendo esses slides, né, gente? Café, sol. Mas justamente, quando a gente tem um verão muito forte, um sol quente, a gente tem duas coisas que podem aumentar. Tanto a taxa de insolação, dado que mais pessoas estão pegando sol e está calor, como também a venda de sorvete. Pô, quentinho, sorvetinho ali, dá uma esfriada, legal. As duas coisas aumentam. Então, a gente não pode dizer que elas não têm correlação. O aumento da venda de sorvete e o aumento da taxa de insolação, sim, estão relacionados. Mas um não é causa do outro. O que é a causa dos dois é ali, ó, camarada sol. Então, fugindo um pouquinho do Corinthians e trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade um pouquinho mais séria, eu trouxe aqui um exemplo de uma cantina universitária, tal qual a cantina universitária da arte, que, cara, digamos que, em média, essa cantina vende 300 itens num dia. A gente sabe que todos os dias o principal item que eles vendem é o pão de queijo. Porém, quinta-feira, o principal item não é o pão de queijo, é o energético. Outro detalhe aqui também que é importante é que o pão de queijo é o produto mais rentável da cantina. Então, quinta-feira acaba sendo um dia pior para a cantina como um todo. Beleza, esse é o nosso contexto inicial, esse é o nosso ponto de partida. O que a gente tem a partir daqui?
quais insights a gente pode tirar disso? Cara, primeiramente a gente pode começar analisando por que quinta-feira não é um pão de queijo que vende mais, mas sim um energético. O que a gente tem aqui é que nas quintas, as aulas em média terminam 2 horas mais tarde. Então, o pessoal não tanca ficar acordado, precisam do energéticozinho ali. E justamente por isso, a venda do energético nas quintas é 80% maior do que na média da semana. E também porque o pessoal não é rico, não consegue comprar o energético e o pão de queijo. Escolhe um ou outro. E também por conta disso, a venda do pão de queijo cai 30% nas quintas. Beleza. Dado a nossa complicação, a gente consegue traçar uma resolução a partir daqui. Que seria o quê? Cara, vamos estabelecer então um combo promocional. Red Bull e pão de queijo, pai. Vai forte. E com isso a gente consegue aumentar as vendas do pão de queijo, que é o nosso produto mais rentável, e trazer benefício financeiro para o nosso negócio, sem precisar mexer quase nada. Apenas analisando como os produtos se comportam e como os arredores impactam. Bom, gente, resumo da ópera. O dado, ele é o ponto de partida de uma história. Ele não é a chegada. Então, até voltando para o exemplo que a gente tinha da cantina, a gente não partiu falando, bora meter um combo disso daí, tá de boa. Não faz sentido. Coloca, sei lá, um combo de energético com enrolado de salsicha. E enrolado de salsicha mesmo, a gente não tem nem ideia de que bomba é essa daí. Então, o dado, ele dá o ponto de partida. Ele que faz a gente conseguir identificar onde a gente tem gargalo, ele que faz a gente identificar onde a gente tem falha e principalmente onde a gente tem oportunidades. O storytelling, por sua vez, é quem traz significado para o dado. Então, novamente, o dado sozinho não tem relevância. É cuspir uma informação que ninguém vai entender, que vai ficar perdida e que vai te fazer parecer alienígena, tá falando um monte de número aí, tô entendendo nada. Não tá explicando. Então, cara, estruturar a narrativa é muito importante para a gente conseguir passar a mensagem completa. Então, por exemplo, até voltando na questão da cantina, cara, se a gente só fala assim, quinta-feira vende mais energético que pão de queijo, bora fazer um combo disso. Para esse caso, funcionaria. Mas para quantos outros daria tudo errado? Por exemplo, voltando agora para o Corinthians. Cara, se o Dorival escala o Charles em todo jogo, eu tenho pavor do que acontece comigo, velho. Então, não é porque o dado fala uma coisa que o todo acompanha isso. Toda essa história precisa estar bem construída para a gente conseguir entender de fato onde está o gargalo e onde a gente pode melhorar. Falando um pouquinho aqui agora sobre a metodologia de storytelling que eu apresento para vocês. Gente, muito importante a gente ter em mente que ela ajuda, mas ela não resolve, ela não faz tudo sozinha. Agora com o ChatGPT, né, muita coisa a gente faz por ele, eu incluso. E a gente não pode pensar que só porque o ChatGPT faz as coisas, ele faz tudo bem. E é justamente aí que entra o papel humano. Cara, se você colocar um monte de dados solto no ChatGPT e pedir para ele montar o storytelling, eu garanto que não vai ser bom. Eu já tentei muito usar. Mas não funciona, porque não é para isso que ele é feito. O ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa. Só que, cara, se você colocar, sei lá, uma bengala para um bebê andar, ele não vai andar. Porque ele não sabe andar ainda, A bengala ajuda quem sabe andar. Quem não sabe, não faz de nada. Então, é muito importante que a gente tenha em mente o que a gente quer contar, para depois pensar como a gente quer contar e o que a gente vai usar para contar. Aqui eu dei só um exemplo de metodologia, tá? Inclusive, não é tudo que segue isso, até a gente consegue ver pelo cinema. Então, dei o exemplo aqui do Rei Leão, que segue uma regra bem clara de 3 atos. Mas, por exemplo, se a gente pegar principalmente filme de terror. Eu vi essa semana agora, reassistir Bruxa de Blair. Cara, o filme termina num ápice, assim, do nada. E é uma história ruim? Não. Mas é uma história diferente,
que tem um propósito diferente e vai ter uma forma de ser contada também diferente. E justamente isso, gente. A história é o que de fato conecta a pessoa, é que faz ela se envolver com algo e notar por que isso é importante. Então, quando a gente consegue apoiar essa história com os dados, trazendo confiabilidade para ela, falar assim, não, cara, não é, isso daqui não é só porque eu estou te dizendo. Veja bem, isso daqui está apoiado nisso, 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 nisso. Então, pô, chega no ponto que, mesmo que a pessoa não queira acreditar, peça truque, você pode pedir 6. Porque, cara, você está muito bem embasado. Você sabe por que essa ideia funciona, aonde ela quer chegar e no que ela se apoia. Então, pode seguir, sem medo. Acho que era mais isso, gente. Acho que, só para fechar aqui, falar um pouquinho sobre uso de IA. Cara, então, o ChatGPT é muito bom, funciona muito bem, mas eu não confiaria nele muito para contar uma história. Ele fica com uma carinha de ChatGPT, sabe? Isso não é um problema por si só. Eu não vejo problema nenhum, pelo menos. Mas a grande questão é que ele não fica uma história boa. Por quê? Porque ela fica muito genérica. Ela não se adapta para as especificidades que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente colocasse o ChatGPT para contar a história da cantina, provavelmente ele funcionaria bem. Porque são poucos dados, é um exemplo meio simples, bestinho. Enfim, não tem muito que se aprofundar. Ele conseguiria traçar um bom storytelling, creio eu. Mas se a gente coloca, por exemplo, a história do Corinthians, que é algo que foi inventado propositalmente para não funcionar, ele não saberia fazer. E não é só porque foi desenhado para não funcionar, mas sim porque os nossos dados estão muito genéricos. E quando a gente está trabalhando com coisa genérica e IA, véi, o bagulho alucina demais, véi. Não tem nada a ver com o que você queria falar. Então, bom, acho interessante ter esse contato, esse cuidado. Não descarto de forma alguma o uso de IA, me apoia muito, inclusive, principalmente para código, mas é justamente aquilo que eu havia comentado. Não adianta dar uma muleta para quem não sabe andar. Senão a pessoa vai continuar no chão. Ela não vai saber se levantar e não vai saber andar. Bom, gente, é isso. O objetivo do storytelling é vender uma história de forma simples. E espero que eu tenha conseguido fazer isso aqui com vocês. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisinha, pelo menos. Para quem quiser me seguir, tirar alguma dúvida, falar um pouco mais de coisas que eu mencionei aqui, mas não aprofundei, como Dataviz, o próprio dado, extração, etc., como é trabalhar no Itaú, qualquer parada aí, fiquem à vontade. Podem me seguir no LinkedIn. Ultimamente, está sendo a rede social que eu mais uso. Então, é isso, gente. Muitíssimo obrigado aí. Quem tiver dúvidas, pode mandar. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Geralmente, a gente que é de TI, de tech, a gente não tem o costume de pensar em como conectar o negócio com o que a gente está fazendo, né? Tipo, vou analisar os dados aqui. Nossa, porcentagem tal, quantidade tal. Mas você recomendaria algum exercício para a gente se conectar com o negócio, se conectar com o significado das coisas por trás? Como a gente poderia desenvolver esse pensamento de por que eu estou fazendo isso, o que as pessoas querem ver naquele dado? Sim, inclusive foi uma coisa que me ajudou muito a começar a melhorar meu storytelling, que foi pensar, ok, eu vou apresentar isso para minha chefe. O que ela deve me pedir a partir disso? Porque acontecia muito disso. Então, eu chegava com a análise pronta, chegava com todos os números, chegava com as porcentagens, tudo. Mas morria nisso. Então, acho que um bom exercício é a gente começar a pensar, ok, qual vai ser a segunda parte disso? Qual vai ser o retorno que vão me dar quando eu apresentar isso? Então, sei lá, se você mostra, por exemplo, como as coisas se distribuem no ano, como as vendas de produtos se distribuem em um ano. Beleza.
a gente vai lá e descobre, por exemplo, que, trazendo um pouco para o meu contexto de banco, pô, a gente teve uma queda de 20% nas vendas de câmbio entre julho e outubro. Isso é normal? A priori, não sei. Como é que a gente consegue ver isso? Pô, compara com os outros anos. Se todo ano tem uma queda de julho a outubro no câmbio, provavelmente isso é algo natural. Ah, que mais? Pô, julho tem uma parada aí chamada férias escolares. Então, naturalmente, tem muita gente que vai fazer câmbio, vai viajar, vai contratar seguro viagem, etc. Então, acho que pensar nessa devolutiva ajuda bastante nesse começo. Inclusive, as próprias reuniões que a gente faz com o pessoal com mais cargo lá, tem muito disso. Então, pô, conseguir uma reunião com esse pessoal é um parto, gente. Juro pra vocês. É uma no mês e quase todo mês cancela. Então, cara, a gente não pode chegar lá só pra receber Ah, não, beleza, entendi. Me traz essa análise na próxima. Meu irmão, a próxima vai demorar uns 4 meses pra chegar, cara. Olha o tempo que você perdeu do projeto. Então, começar a pensar no que você provavelmente vai receber de pedido, o que vão querer analisar sobre os dados que você pegou. Acho que é um bom caminho para a gente começar a construir uma história boa. Perfeito, muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Opa, temos. Vou levar o mic. Boa tarde, gente. Boa tarde, Iago. Parabéns pela apresentação. Também estou tentando entender o que está acontecendo com o Corinthians. Agora Tá difícil, tá difícil. tá difícil. A gente abriu o seu LinkedIn aqui e a gente viu que você já fez parte da síntese. Nessa fileira somos todos sintetizados. E acho que é uma notícia legal falar que recém abriram um setor de dados. E eu não faço parte desse setor, mas eu queria saber se você tem algum insight relacionado a isso, principalmente partindo do pressuposto de que você estava envolvido no contexto de empresa júnior. Enfim, queria ouvir suas impressões. Perfeito. Qual que é o seu nome? Ayla. Ari? Ayla. Ayla, tá bom. Isso. Obrigado pela pergunta, Ayla. Mas, cara, então, o que eu diria é muito sobre ter contato com os outros times. Dados, provavelmente, é a área de TI que mais se relaciona com os outros times, tanto é que eu não sou de uma área de dados, eu sou de uma área de negócios. Mas, cara, o tanto de gente diferente, de times diferentes que eu falo todos os dias, é o que eu acho que falta um pouquinho pra gente de TI como um todo. Então, se eu fosse dar uma dica para a síntese agora, que está começando nessa questão de dados, tenha contato com os outros times, principalmente marketing, questão de vendas também é importantíssimo, porque justamente é interessante que a gente conheça todo o fluxo para conseguir entender onde o dado vai impactar nele. Então, pô, beleza. A gente viu aqui no time de marketing que essa campanha está atingindo X pessoas quando a gente posta nesse horário. Quando a gente posta no outro, está atingindo menos, está atingindo mais. Pô, beleza, isso impacta nas vendas? Toda essa ligação do que acontece entre os times, quem olha é dados. Então, acho que ter essa governança bem robusta em dados é muito importante, porque, cara, principalmente empresa, tudo é dado, né? Então, pô, se o dado não está conversando com as outras áreas, a gente tem um gargalo. Obrigada. Nada? Mais alguma pergunta? Opa, temos sim. Obrigada. Opa, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta de quais são as principais ferramentas que você usa para fazer essa visualização de dados, se é tipo um Python com algumas bibliotecas ou um Power BI. Boa, qual que é o seu nome? Vinícius. Pô, Vinícius, cara, então, a ferramenta que eu mais uso de longe é a SQL, e a partir dele eu uso outras ferramentas justamente para visualização, etc. Cara, via de regra, a gente usa muito Excel, mas mais para uma ótica de fazer uma apresentação. Então, para fazer a apresentação, normalmente Excel, porque eu acho que dá para editar mais fácil os gráficos e deixar eles mais bonitinhos. Até porque visual importa bastante numa apresentação de negócios. Mas pensando mais em uma questão de dashboard, a gente lá no Itaú usa o QuickSight da AWS.
a gente, lá no C6, eu fui de lá um tempo, a gente usava o Looker Studio do Google, mas, cara, assim, qualquer ferramenta de BI funciona super bem. Tem gente que usa Power BI, tem gente que usa Tableau, tem gente que usa o próprio Excel. Eu não gosto muito do Python, acho que os gráficos ficam feios, acho que fica difícil de editar. Então, pensando até um pouco na permanência do negócio e deixar as coisas simples de serem modificadas, eu recomendo você usar realmente alguma ferramenta de relatórios, de dashboards, no lugar de Python. Porque, cara, pô, eu já tive o desprazer de mexer com um dashboard em Python, velho. Nossa senhora, eu tenho raiva da pessoa que montou isso daí. Era um saco para fazer qualquer alteração. De vez em quando dava pau na base, tinha que rerodar tudo, era um saco. Mas, enfim, tem ferramentas que eu acho melhores e mais fáceis. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Perfeito. Tem alguma dúvida no online? E acabou o tempo da palestra aqui, o meu alarme. Ih, perdão, gente, falei demais. Então, muito obrigada, Iago, pela excelente palestra. Uma salva de palmas, pessoal. Valeu, gente.